A história dos dinossauros tem início há milhões de anos atrás. Esse grupo de répteis gigantes viveram no planeta Terra durante a Era Mesozoica, que começou cerca de 252 milhões de anos atrás, sendo extintos há 65 milhões de anos. No final dessa era, alguns de seus representantes estão entre os maiores animais terrestres que já habitaram o planeta. A palavra dinossauro, do latim dinossauria, significa lagarto terrível. Os dinossauros mais antigos já descobertos foram encontrados em rochas do período Triássico. As rochas foram encontradas na Argentina e no Brasil, e os fósseis datavam 228 e 220 milhões de anos. As espécies encontradas na Argentina foram Eoraptor lunensis e Herrerasaurus, Ichthyoplastensis, e as do Brasil foram Staurikosaurus, Priscei e Saturnalia tupiniquim. Existem outros, contudo, esses estão entre os mais famosos. Os dinossauros são divididos em dois grandes grupos, os ornitisquios e os saurísquios. Os ornitisquios deram origem aos tirióforos, marginoacéfalos e ornitópodes. Já os saurísquios originaram os sauropodomorfos e os teropodomorfos. Foi da linhagem dos terópodos, teropodomorfos, que surgiram os principais dinossauros carnívoros e as aves. Há evidências que demonstram que um beija-flor pertence à mesma linhagem, que deu origem ao famoso Velociraptor. História dos dinossauros. Lembre-se que a Era Mesozoica, chamada também de Era dos Dinossauros, está dividida em 3 períodos. Período Triássico. Durou entre 245 e 208 milhões de anos e marca o surgimento dos primeiros dinossauros no planeta. Período Jurássico. Durou entre 208 e 146 milhões de anos atrás, sendo marcado pelo desenvolvimento e aparecimento de mais espécies de dinossauros, bem como o aumento da diversificação da fauna do planeta. Período Cretáceo. Durou entre 146 milhões e 65 milhões de anos, sendo o período de apogeu dos dinossauros. Além disso, a fauna e a flora do planeta se desenvolveram ainda mais, apresentando maior variedade de espécies. Lembre-se que a Era Mesozoica, chamada também de Era dos Dinossauros, está dividida em 3 períodos. Período Triássico. Durou entre 245 e 208 milhões de anos e marca o surgimento dos primeiros dinossauros no planeta. Período Jurássico. Durou entre 208 e 146 milhões de anos atrás, sendo marcado pelo desenvolvimento e aparecimento de mais espécies de dinossauros, bem como o aumento da diversificação da fauna do planeta. Período Cretáceo. Durou entre 146 milhões e 65 milhões de anos, sendo o período de apogeu dos dinossauros. Além disso, a fauna e a flora do planeta se desenvolveram ainda mais, apresentando maior variedade de espécies. Tipos de dinossauros. As principais características dos dinossauros, tendo em conta que são répteis, são animais ovíparos, pele escamosa e temperatura corporal variável. Cerca de 700 espécies de dinossauros foram descobertas, dentre os herbívoros e carnívoros, sendo que os grupos mais conhecidos são terópodes, dinossauros bípedes, considerados os maiores carnívoros do planeta. Nessa classe, muitos deles eram onívoros, dos quais se destacam Giganotossauro, Megalossauro e o Tiranossauro. Saurópodes, dinossauros quadrúpedes, os quais eram considerados um dos maiores animais da Terra. Eles possuíam um corpo avantajado, com um pescoço e cauda longos e cabeça pequena. Destacam-se as famílias Brachiosauridae, Diplodocidae e Titanosauridae, Ceratopsidios, Ceratopsia, dinossauros quadrúpedes e herbívoros. Esse grupo possuía protuberâncias na cabeça, ou seja, uma espécie de chifre. Das famílias, destacam-se os Ceratopsidae e os Leptoceratopsidae, Stegosaurus, Stegosauria,
dinossauros quadrúpedes e herbívoros de corpos gigantes e cabeças menores. Esse grupo possuía placas ósseas nas costas, sendo os mais importantes gêneros Estegossauro, Kentrossauro e Lexovissauro. Anquilossauros, Anquilosauridae. Dinossauros herbívoros, que continham uma carapaça nas costas, que servia de armadura. Além disso, a cauda deles era formada por espinhos, e na ponta possuía uma espécie de clava que os protegiam de diversos predadores. Destacam-se o anquilossauro, euoplocéfalo e pinacossauro. Ornitópodes, grupo de dinossauros herbívoros, chamados também de dinossauro bico de pato. Uma vez que a boca era em formato de bico, possuíam um sistema de mastigação bem desenvolvido. E algumas espécies eram bípedes e outras quadrúpedes. Nessa classe merecem destaque o anatossauro, bactrossauro e parasaurolofo.